Olá, vamos falar nessa aula sobre renda fixa. O que eu quero que você entenda nessa aula? O que é renda fixa, propriamente dito? Como funcionam os títulos públicos federais? E o que é a marcação a mercado dentro dos títulos públicos federais? Marcação a mercado parece uma coisa muito distante, mas tudo que é negociado é marcado a mercado. Por exemplo, um imóvel. Quando você vai vender ele, você tem que fazer a marcação a mercado, o valor que ele está custando naquele dia, na hora da venda. As ações são sempre marcadas a mercado. Então, o título de renda fixa, ele também tem essa variação diária, quando a gente fala em crédito privado e tesouro direto. Vamos aqui para o slide. Então, o que as pessoas pensam que é renda fixa? É aquele dinheiro que você vai guardar no banco e todo dia vai render aquela coisinha certinha, que nem a poupança, que nem é um investimento a poupança, de tão ruim que ela é. Mas na realidade, o que define a renda fixa mesmo, ela não é isso. Você vai ver que ela não é renda fixa porque é fixa. Ela pode variar. Esse conteúdo vai ser explicado melhor nos próximos slides. Mas o que você precisa entender? Qualquer tipo de investimento que a gente empresta dinheiro e que a gente já combine as taxas logo de cara, isso é uma renda fixa. Ou seja, é emprestar dinheiro para alguém. Não é o fato de todo dia render a mesma coisinha até o final do prazo. Ou seja, a renda fixa não é fixa. Dentro da renda fixa, existem três tipos de investimento. Os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos, que é uma mistura dos dois. O que é cada um? Pós-fixado é quando você atrela a um tipo de indicador, por exemplo, a taxa Selic ou o CDI. Então, sempre os pós-fixados vão rentabilizar indexados a alguma coisa. Normalmente, taxa Selic, que você ouve falar na televisão, a Selic Meta agora está em 13,75%. Então, quando a rentabilidade segue a taxa Selic, ela vai acompanhar esse valor que está. É um pouquinho abaixo, a taxa Selic e o CDI, eles são quase iguais à Selic Meta que fala na TV, mas é um pouquinho abaixo. Então, 13,75 na TV vai ficar ali entre os 13,6. Os pré-fixados, você já contrata uma taxa logo na entrada. E você vê lá, vou investir no CDB 12% ao ano. Então, todo ano ele vai render 12% até a data do vencimento. E os híbridos são indexados à inflação. Tá? Então, na contratação, você vai ter um índice que é IPCA mais alguma coisa, que é inflação no período mais uma taxa pré-fixada. E justamente por isso, ele é um título híbrido. O programa do Tesouro Direto ele foi lançado em 2002, onde as pessoas físicas poderiam negociar os títulos digitalmente. Porque antes disso não era possível, tá? Antes só os grandes bancos tinham direito à compra dos títulos públicos federais e as pessoas conseguiam negociar através dos bancos. Agora, o Tesouro Direto é um programa feito para as pessoas diretamente conseguirem comprar os títulos lá. E nesse caso, também é uma renda fixa, por quê? Porque você está emprestando dinheiro para o governo. E aí o governo, com esse dinheiro que ele pega, ele pode usar para N coisas, né? Subsídios, né, em algumas áreas, infraestrutura, enfim, N coisas que ele pode usar. Aqui eu peguei uma foto no site Tesouro Transparente, da dívida pública federal ao longo do tempo, né? Para você ver como ela tá grande hoje. Mas é só informativo. Se você quiser pesquisar mais sobre o Tesouro, você consegue lá no site do Tesouro Transparente. Muitas informações também estão lá no próprio site do Tesouro Direto, que são os títulos, tudo, enfim, tudo. Você consegue ver taxas, consegue ver preço, consegue ver vencimento, tudo por lá. As características dos títulos públicos federais. Ele tem uma nomenclatura antiga e uma nomenclatura nova, que é muito mais fácil. Mas é um conjunto de letras que formam o nome de cada título. Por exemplo, LFT é o Tesouro Selic, que é a letra financeira do Tesouro. LTN, letra do Tesouro Nacional. E a NTNB é nota do Tesouro Nacional Série B. Então, uma é pós-fixada, LFT, a LTN é pré-fixada e a NTNB híbrida, que é indexada à inflação. Então, o nome de cada título sempre vai ser representado por essa ordem. O indexador, que vai ser Selic, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré. O ano do vencimento, que vai ser quando ele vai vencer, 2025, 2026, 35, 45, 52. Se ele tem ou não juros semestrais, porque o Tesouro ele tem uma modalidade em que você semestralmente você recebe juros antecipados desse título. Para o longuíssimo prazo eu não vejo como bom, porque você está
deixando de colocar no bolo dos juros compostos esse valor que você está antecipando. Mas, para muitos casos, serve como uma renda que vai entrando para você semestralmente. Aqui, né, no site do Tesouro Direto, como eu falei, os títulos disponíveis, tem as datas de vencimento dele, tem os tipos de títulos, normalmente são esses três. Antes tinham até outros, né, que não vou nem entrar ao mérito de falar deles, que era sobre, em vez de IPCA era IGPM, mas você consegue acompanhar esses títulos lá no site do Tesouro. Como que funciona o imposto de renda para títulos públicos federais? É sempre numa escala decrescente, tá, do imposto. Ela começa de 0 até 180 dias, você vai pagar o imposto de 22,5%, sempre sobre o lucro, tá? Sempre sobre o lucro, nunca sobre o montante. De 181 a 360 dias, você vai pagar 20%. 361 a 720 paga 17,5%. Acima de 720 dias, vai ser cobrado só 15% de IR sobre o lucro. Então vale mais a pena deixar títulos um prazo um pouco maior, porque você tem uma redução na carga tributária dele. Tem o IOF também. O IOF, ele é um imposto que eu chamo ele de impeditivo, né? Ele te impede de resgatar, não tecnicamente falando, você pode resgatar, mas ele come quase 100% do lucro até o 30º dia. Lógico que reduzindo. A cada dia que vai passando, o IOF vem sendo reduzido. Então ele começa com 96% de IOF logo no dia seguinte que você aplica, até o 29º dia ele tem 3% de IOF. Aí você pensa, pô, precisei aplicar hoje, vou resgatar amanhã. 96% do lucro foi de IOF, mais 22,5% desses 4% que sobraram vão ser de IR, tá? Então, de fato, é para você não fazer essa movimentação rápida, e mesmo que faça, é melhor do que a poupança. Porque a poupança sempre vai render somente no 30º dia. Aqui, qualquer dia que você faça resgate, já vai ter feito uma rentabilidade baixíssima, mas é algo a mais do que o 30º dia do aniversário da poupança. Risco dos títulos. Quais são os riscos que eles apresentam? No mercado tem alguns tipos de risco. Crédito, mercado, liquidez. Eu vou explicar o que é cada um, mas no risco dos títulos é o risco de crédito. Ou seja, você tomar um calote da sua dívida. Você emprestou dinheiro para alguém e alguém vai te dar um calote na devolução. Isso acontece com o governo? Muito difícil, tá? Justamente porque você está emprestando dinheiro para alguém que tem a máquina de imprimir dinheiro. Então, caso dê algum problema, ele consegue imprimir mais dinheiro para poder te pagar. Isso acarreta inflação, enfim. É assunto futuro isso. Mas o risco do governo a gente chama de risco soberano, que é o menor risco que existe na nação. Os calotes, eles podem ser dados em outras moedas. Por exemplo, se um governo adquire dívida em dólar, por exemplo, o Brasil adquire dívida em dólar, ele pode dar um calote em quem emprestou em dólar. Mas se ele adquire uma dívida em real, ele pode simplesmente imprimir mais real para pagar essa dívida. Sem contar que, como citado aqui, o calote é muito impopular para o governo. Um presidente que decide, como foi feito com o Collor no confisco, um presidente deixar de pagar uma dívida pública, com certeza ele não será reeleito. Agora, na próxima aula, eu vou entrar um pouco mais a fundo nos títulos, na característica técnica de cada um, beleza? Obrigado.